Olá, iniciando esse podcast. Primeiramente, o objetivo desse podcast é falar sobre os efeitos do ensino da matemática, a forma como ela começa, como ela é apresentada aos alunos de nível fundamental e médio, e como isso tem efeito tanto nesse começo de vida, quanto posteriormente ao decorrer da vida profissional ou mesmo acadêmica do indivíduo. O meu nome é Vitor Massaio Karakaki. Esse é um podcast sobre a matéria de projeto dirigido. Nome: O Ensino da Matemática e Seus Efeitos. E quem está me ajudando com ele é o Gabriel André Macedo, faz parte do meu grupo, e a professora orientadora Virgínia Cardia Cardoso. Vou deixar você se apresentar agora, professora. Olá, Vitor e Gabriel. Eu agradeço aí a oportunidade de falar um pouco a respeito do meu trabalho, né? Eu sou docente aqui da UFBC, eu sou locada, né, no CMCC, e colaboro muito com os cursos de licenciatura, principalmente com o curso de licenciatura em matemática, né? Eu sou pesquisadora em educação matemática, docente de matemática aí já há bastante tempo, né? Esse podcast aí, ele tem a ver não só exatamente com a minha área de pesquisa, né, mas também como assim, uma área assim, de muito interesse, né, para a população de um modo geral, né? Assim, a gente juntou o útil ao agradável. Esse aqui é um tema que, como você disse, você já pesquisou, você conhece um pouco sobre ele, e pelo que me consta, você também tem experiência no ensino básico. Que o ensino básico, inclusive, não é só o fundamental ou só para os pequenininhos, que nem todo mundo acha. O ensino básico, pelo que eu entendo, contempla toda a parte de ensino até o ensino médio, certo? Exato. Né? O ensino básico, ele começa lá no primeiro ano do ensino fundamental e vai terminar no terceiro ano do ensino médio. Então ele pega as etapas, anos iniciais do ensino fundamental, que antigamente se chamava de primário, depois os anos finais do ensino fundamental, que também antigamente se chamava de ginásio, e depois o ensino médio, que anteriormente se chamava ensino colegial, né? Na minha época que eu me formei aqui do ensino médio em 2019, a gente ainda estava chamando ele de Fundamental 1, o que era do primeiro ao quinto ano, Isso. Fundamental 2, sexto até nono, e ensino médio do primeiro ao terceiro. Isso, exatamente. E você tem experiência como docente de quais dessas faixas? Do ensino fundamental 2, que seria, né, do sexto ano até o nono ano, e do ensino médio, que seria do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Eu fiz um curso de licenciatura na minha graduação. Quem faz um curso de licenciatura justamente se gradua para lecionar matemática dentro dessa faixa de escolaridade, né, e também dessa faixa etária, que pega alunos de 11 anos até 16, 17, 18 anos aí de idade. Perfeito. E quanto tempo mais ou menos você lecionou nessas faixas? Nessas faixas, 15 anos. 15 anos? É. Bacana. E como docente do ensino superior, você tem quanto tempo mais ou menos? Uns 35 por aí. Então você tem mais tempo como professora de faculdade do que de escola. Mas dentro dos cursos superiores aí que eu trabalhei sempre no curso de licenciatura em matemática, formando professores da educação básica, né? Então aí essa experiência aí, ela é prolongada até pelos meus alunos, né? Os meus alunos fazem estágio nas escolas básicas, então a gente tem bastante contato ainda com o que ocorre na escola básica atualmente, através dos alunos que fazem estágio no curso de licenciatura, né? Entendi, bacana. Compartilhando um pouquinho também da minha parte aqui, eu passei 2 anos aqui dando monitoria de matemática, de sexto a terceiro ano também, em colégio. E uma coisa que eu notava sempre era que o pessoal que vinha na minha monitoria, a gente não pode chamar de aula, né? Porque oficialmente eu não era professor, e oficialmente aquilo não era uma aula, era realmente uma monitoria, tirar dúvidas e tudo mais. Mas quando eu ia nesses momentos aqui, eu me preparava bastante, eu montava realmente uma aula. A gente fala que o tempo de preparação é maior do que o tempo de aula em si. Isso. Na maioria dos casos. E assim, no curso superior também. Não, eu imagino. O tempo de preparação é bem maior do que o tempo de aula. Não, só pela própria bibliografia de cada aula eu já dá para perceber isso. Mas, bom, falando um pouquinho dessa nossa experiência aqui em sala de aula, claro, a minha é bem menos extensa do que a sua. Mas uma coisa que eu notei e que eu percebia desde, mesmo quando eu era aluno, é que muita gente tem muita dificuldade com a matemática.
muita gente tem muita dificuldade de entender. E você vê, realmente tem muitas pessoas que não é porque ela não estuda, que nem todo mundo fala. Realmente é um problema, a pessoa tem uma dificuldade muito grande com a matemática, desde o sexto, desde antes até. Eu ouço relatos de algumas pessoas que, mesmo no próprio quinto ano, nas 4 operações, quando era apresentada ao conceito de divisão, principalmente, já começou a ter problemas, assim. Sim. Já tinha alguns indícios de que ela ia ter alguma dificuldade. E isso se estendeu, assim, até no ensino superior, quando eu entro em contato com algumas pessoas, principalmente que não estão em bacharelados de ciências exatas. Quando você vai para alguma outra bolha, vamos chamar assim aqui. O pessoal, por exemplo, de algumas pessoas de relações internacionais, políticas públicas, até do próprio marketing, eu ouço e eu comento um pouco sobre a parte da matemática, e a maior parte dos relatos que eu ouço nunca me dei com matemática, não me dou com números, nunca fui bem. E assim, o fato de não ir bem, para muita gente, é associado a uma emoção, fracasso, né? Exato, a um fracasso, a uma emoção negativa, em geral. E quando ela associa isso a uma coisa ruim, ela acaba sentindo um desgosto, uma desavença com a matemática. E aqui, então, eu queria saber, do seu lado, professora Virgínia, por que muita gente sente a matemática dessa forma, tem toda essa dificuldade com ela e, posteriormente, acaba criando essa restrição, vamos dizer, esse bloqueio, esse né? bloqueio. Então, Vitor, esse é um fenômeno mundial, sabe? Não acontece só em um lugar ou outro lugar, acontece em todos os lugares, em todas as faixas etárias, em todos os anos escolares, né? E a gente pode até dizer em todos os tipos de escola por aí, né? Parece assim que é uma questão mesmo, né, que a gente percebe, né, que não depende muito assim de um sistema escolar ou de outra coisa, assim, parece que todo mundo realmente tem essa questão mesmo, aí, esse problema matemática. E eu diria que esse problema ocorre por muitos fatores, né? Não é um fator único que aconteceu aí na vida de uma pessoa ou de várias aí que resultou nesse preconceito aí com relação à matemática. Uhum. Bom, tem o lado mesmo social, né, que eu diria que há um preconceito mesmo com a matemática, porque a gente, como está acostumado a todo mundo falar, matemática é difícil, nossa, matemática é complicado, nossa, né, quem gosta de matemática é aquele nerd, e aí ele já é meio estigmatizado por causa disso, né. Então, a matemática é para poucos, tanto é que muitos de vocês, inclusive, né, devem ter falado assim na família, olha, eu estudo matemática ou qualquer coisa assim, então você já é considerado um gênio da família, né? Então, essa questão é um preconceito social que aparece já desde muitos e muitos anos, né, há gerações aí praticamente, né, porque ela coloca a matemática como realmente, é muito difícil, então tudo bem, tá ok você não saber, tá certo? Se você, por exemplo, escreve alguma coisa, escreve, por exemplo, sapo com C cedilha, todo mundo cai matando em cima de você. Imagina que absurdo, como que você faz um erro tão grosseiro, né? É uma coisa que não é bem aceito socialmente. Agora, se você erra uma operação matemática, mesmo que ela seja muito simples, né? Ou que assim, algum raciocínio matemático você fala já de uma vez, eu não sei, nunca me dei bem com os números, aí tudo bem, né? Tudo bem, aí a gente não perdoa, né? Então aí a gente não tem essa questão aí de cobrar, né, um bom conhecimento para com a matemática, né? E até com outras ciências exatas aí também não, né? Não é só matemática, acho que física também entra um pouco nisso aí também, né? Então tem essa questão em primeiro lugar. A sociedade aceita muitíssimo bem uma pessoa que não sabe matemática. Então tá ok você não saber matemática. Entendi. Né? Outra questão é o tipo de ensino mesmo, né? É um ensino que privilegia muito a memória do aluno. Né? Então, desde o ensino básico, o que você tem que fazer? Você tem que decorar a tabuada. Você tem que decorar resultados e resultados de continhas que você não entende como que você chega lá. Né? Os algoritmos que os professores ensinam na educação básica são extremamente elaborados e eles refletem um raciocínio extremamente longo. E para que serve o algoritmo? Justamente para resumir
baita de um raciocínio aí, né, um raciocínio que poderia levar horas, né, o algoritmo resume, só que daí ele esconde todas as etapas que realmente o aluno deveria entender. Então, o aluno não entende o algoritmo, ele decora. Então, ele decora o algoritmo, ele decora o resultado da tabuada, ele decora outras formulinhas, né? Bom, tá ótimo, né? Então ele vai decorando. Enquanto ele tem boa memória, tá bom, tá tudo bem. Ele vai conseguindo ir bem nas provas, né? Só que quem é que tem tanta boa memória assim, né? Sim. É o que eu até falei para uma outra aluna outro dia. Você se lembra de nome de todos os seus coleguinhas que estudaram com você lá no primeiro ano do ensino fundamental? Aí ela falou assim para mim, não, professora, claro que eu não lembro, aliás, o nome de ninguém, não é de todos, eu não lembro o nome de... Então, justamente por quê? Porque você, naquele período, você convivia com aquelas pessoas, depois você deixou de conviver, não tem um porquê você ficar lembrando dessas coisas. A mesma coisa com as fórmulas matemáticas, você aprendeu lá para fazer uma prova, acabou a sua necessidade de ter aquilo retido na memória, você tem que usar a sua memória para outras coisas, né? Coisas mais atuais e tudo. Então, se você não aprende os porquês, aquilo lá não é aprendizado, na verdade, você só decorou para um determinado momento lá da sua vida, fazer uma prova e depois acabou. Depois acabou, né? Não vai ter mais. Então, assim, a educação que é totalmente baseada na memória, dá nisso, né? Tudo cai no esquecimento depois, né? Você acabou de fazer aquele ano escolar, acabou a necessidade de ter aquilo na cabeça, né? Quando talvez mais tarde você precise ter realmente aquele conhecimento, né? Até você pode recuperar aqui as regrinhas, né? Tal, você decora de novo, tal, mas assim, e a aprendizagem de fato, né? O que trouxe o significado disso daqui não aconteceu na escola e não vai acontecer em mais lugar nenhum também. Né? Por quê? Porque o nosso mundo, na verdade, assim, ele exige muito pouco conhecimento matemático, né? No sentido de, assim, o que uma pessoa comum que não trabalha com ciências, não trabalha com desenvolvimento em matemática e precisa saber no dia a dia, né? Não precisa saber muita coisa não, contar até 100 talvez, fazer uma 4 operações, coisas desse 4 tipo. operações e olhe lá, né? Porque uma calculadora, todo celular tem calculadora. Sim. Então, a calculadora resolve a nossa vida muito bem, né? E então, assim, no dia a dia a gente não é exigido com relação a isso. Então, fica aquela coisa assim, não aprendi, só decorei e como não preciso usar, também já esqueci, né? Então, aí a gente tem esse problema. Na verdade, esse problema eu acho que não é nem só com a matemática. Por exemplo, se você pegar a história, né? Se o ensino for só baseado na memorização de datas, de nomes, de fatos, o que você vai lembrar depois que o ano acabou? Nada, né? Vai lembrar que o fulano de tal descobriu e fez e aconteceu e a guerra. Porque nesse ano teve essa Constituição assinada, esse ano teve essa Revolução XYZ. Então, assim, na verdade, praticamente toda escola mais tradicional zona, aquela que só exige a memória do aluno, ela não promove um aprendizado significativo. E então, esse aprendizado não ocorre. Entendi. Né? Então, quer dizer, aqui só dando um breve resumo, então, do que a gente falou agora, parte do que enraiza isso, então, primeiramente, que nem você falou, foram esses preconceitos construídos aqui ao redor da matemática, sendo realmente uma coisa de outro mundo, que só entende as pessoas que ou são gênios ou têm um parafuso a menos. Isso, exatamente. Ou a mais, né, no caso. Ou a mais. E, além do mais, o próprio ensino, não digo em todos, porque eu realmente não conheço todas as escolas do Brasil, mas pelo menos o ensino mais comumente utilizado, a forma de ensino, ela é muito baseada nesses algoritmos de resolução. Exato. Onde abre aspas aqui, decoreba, está muito mais, vamos dizer assim, nos holofotes. Ela é muito mais recompensada do que aquele aluno que vai investir um pouco mais do tempo dele para tentar entender, por exemplo, aqueles fatos de onde saiu as fórmulas de área, por exemplo. Exatamente. Ele não simplesmente aceita... vou dar um exemplo simples aqui. Uma área de... Trapézio? Trapézio. Então, um exemplo real aqui para você, né? Eu tenho um sobrinho
que ele já se formou aqui, né? Ele fez aqui engenharia de energia, já se formou, né? Mas quando ele era criança, ele estudou os primeiros anos do ensino fundamental, né? Aquele que seria o primário, né? De primeiro ao quinto ano, numa escola montessoriana. A escola montessoriana trabalha muito com atividades práticas, né? Então, assim, ela não é um método que vai exigir muito da memória do aluno, mas é mais assim da experiência, da interpretação, da aprendizagem significativa mesmo, né? Então, quando ele estava já terminando lá o ensino fundamental, lá no quinto ano, ele me perguntou uma coisa assim: tia, por que quando eu divido duas frações, eu tenho que inverter a segunda e multiplicar com a primeira, né? Então aí eu, né, bem tradicionalzona, comecei a explicar a regrinha para ele. Ele falou assim: mas eu não quero saber a regra, eu quero saber o porquê. O motivo da regra, o motivo, né? Então aí eu levei o resto da tarde para explicar o motivo para ele, mas ele entendeu, ficou ótimo, né? Bom, aí, escola montessoriana geralmente é só no primário mesmo, né? No ginásio já passa a ser uma escola normal, né? Uma escola mais focada em objetivo, olhando para vestibular também. Então aí ele inclusive teve que mudar de escola, porque na escola dele só ia até esse ano mesmo, né? Entendi. Aí então, no ensino fundamental 2, né? Ele foi para uma escola regular, uma escola normal, sem ter nenhum tipo de metodologia diferenciada. O ensino padrão brasileiro. O ensino padrão, né? Então, aí começou regra, algoritmo, resultado, né? Aí chegou uma hora lá que ele estava aprendendo equação de segundo grau, né? Fórmula de Bhaskara, né? Aí eu toda pimpona, então vamos lá, eu vou te explicar como é que veio, como é que chegou, o Bhaskara, né? Apareceu aí essa fórmula e tal, né? Aí ele falou assim: pra quê? Vai cair na prova? Nossa, sabe? Entendi. Então, ele já se desanimou, né? Ele era uma criança extremamente criativa, né, curiosa, como todas as crianças são, né? Até, sei lá, até os 10, 11 anos de idade dele, porque a escola também incentivava esse tipo de atitude. Aí ele foi depois para uma outra escola que não incentivava, bastava ele decorar, né, e não fazer muita bagunça na aula, que estava tudo ok, e aí pronto, né, ele já entrou naquele esquema do tipo, decora que está tudo bem. Entendi. Não precisa entender, né. Então, o ensino tradicional, ele mata mesmo, né, a curiosidade natural das crianças, né. E isso, infelizmente, acontece por uma série de questões, né. Quer dizer, então é que a gente tem um caso onde o ensino padrão acabou meio que apagando esse fogo, vamos dizer assim, essa chama, esse caráter investigativo de uma criança. Isso o que acontece é muito importante para a ciência, inclusive. Em todos os casos, todas as esferas, né? A criança entra com o maior pique de aprender a respeito de ciências, a respeito do mundo, né? Tem aquela energia toda que é natural da infância, tudo, né? Mas, assim, a escola acaba abafando tudo, sabe? É como se ela quisesse nivelar tudo e sempre por baixo, né? Sempre por assim, todo mundo vai ficar nesse padrãozinho aqui e é só decorar. Então, é fácil você ficar nesse padrão aqui, né? Entendi. Bom, então, além dos preconceitos já construídos e desses algoritmos aqui, essa receitinha de bolo de resolução, onde a gente não é instigado a aprender os porquês, mas sim decorar como se faz, a gente acaba meio que tendo essa metodologia aqui construída, esse estigma aqui em torno da matemática. E o terceiro ponto que você falou que consolida isso, seria o fato do seu dia a dia realmente acabar não precisando. Quer dizer, a própria equação de segundo grau, no meu dia a dia, não é uma coisa que eu vejo assim, se eu não estiver em nenhuma esfera científica, se eu não estiver dando aula para algum aluno, e coisa desse tipo. É interessante que esse mesmo questionamento que ele fez de divisão de frações, como é que você faz, mantém o primeiro, inverte o segundo e multiplica, esse tipo de questionamento também me surgiu quando fui dar aula de matemática básica acho que era uma turma do 8º ano, algo do tipo, onde estava bem na hora onde eles estavam aprendendo fração com um pouco mais de profundidade aqui. Mas bom, então... Os seus alunos questionaram você? Sim. E na hora era assim, no segundo mês, primeiro mês em sala de aula,
eu não sabia como responder aquilo. Eu fui pego de surpresa. Isso, então, porque você não aprendeu quando você estava fazendo a sua educação básica. E também na faculdade a gente não dá bola para isso. Sim, né? é uma coisa que... isso é óbvio. Isso como assim você não aprendeu? Exato, isso estava na época do colégio. Então. E, bom, esse tipo de coisa, então, acaba realmente me fazendo parar para pensar. Será que eu aprendi matemática ou será que eu decorei matemática? E isso, assim, a gente acaba se questionando isso e, que nem a gente está conversando agora, acaba surgindo por conta da forma como ela é apresentada. Como ela é apresentada e como ela é, não vou dizer instigada, mas como ela é encorajada para que se faça. Quer dizer, eu vou, estudo toda a matemática, não estudo como ela surge, estudo como se faz, decoro padrões ali que vão surgir em alguma questão de prova, e depois que eu faço o vestibular, dependendo da linha que eu for seguir, acabou. Eu nunca mais vou ver a matemática com esse nível de profundidade. Se eu for, por exemplo, para um curso de publicidade e propaganda, eu nunca mais vou ver um logaritmo. Coisa desse tipo. Isso. Ao passo que, dependendo dos ramos da engenharia, alguns ramos da geografia também, são coisas que eu vou ter que ter noção. Por mais que, não diretamente de todo o conhecimento que eu tenho, de muita coisa, por exemplo, conceito de escala, conceito de proporção, razão de proporção, são coisas que são um pouco mais genéricas para esses casos de matemática, que em outras esferas que não científicas. Mas, enfim, avançando um pouquinho sobre isso, a gente falou então sobre como que ela é apresentada aos alunos. Mas assim, isso surgiu de algum lugar. Vamos falar quando que isso começou, mais ou menos. Quer dizer, as raízes que fomentaram esse resultado que a gente viveu nos últimos, 20 anos? 30? Então, essa forma de apresentar não é de 20 anos atrás, não, é de 200 anos atrás. Tá. Poderíamos falar até de 2000 anos atrás. Por quê? O que acontece é assim, aí você vai buscar isso nas raízes escolares mesmo, como que a escola surgiu e como que foi sendo implementada em diversos países, né? Então, se a gente for olhar lá, o que era a escola no período antigo, né? A escola seria o que? Assim, uma pessoa que tinha um conhecimento um pouco maior, por exemplo, sabia ler, escrever, faz as operações matemáticas, né? Por exemplo, uma escola de escribas, né? E deveria ensinar isso para alguns poucos alunos, 6, 7, 8 alunos, então ele apresentava, né, oralmente, aí, escrevendo também numa lousinha, né, numa placa, né, que provavelmente era de madeira ou de pedra mesmo, né? Então ele apresentava um conhecimento que já estava pronto. Quer dizer, os alunos eles não tinham que construir nada, eles só tinham que absorver aquele conteúdo, né? Então o mestre apresentou para os alunos alguma coisa. Então era uma coisa bastante expositiva, né? Então, se aquele conhecimento já estava pronto, e aí qual era a ideia mesmo? Né? Que aquele conhecimento foi forjado em algum lugar, né? Nas aulas de filosofia da matemática eu falo muito do modo platônico de ver esse conhecimento, né? O conhecimento era de uma origem divina que estava pronto no mundo das ideias, e aí ele, assim, como ele já estava pronto, ele só tinha que ser admirado por quem quisesse aprender, né? Então aí os alunos aprendiam observando, né, e repetindo aí os exercícios do mestre e tudo, né? Então essa forma de apresentar, né, o conteúdo, que também não é só da matemática, de todas as outras disciplinas também, ela tem raízes muito antigas mesmo, né? Tem raízes naquela ideia de que, olha, o conhecimento já está pronto. Quem elaborou esse conhecimento? Sei lá, ou foram os deuses, ou foram os grandes gênios, ou ele está pronto já lá no livro didático, né? Então, basta eu o quê? Observar aquilo, né? Consumir aquilo como se fosse um produto já pronto mesmo, né? Então, essa ideia ela vem de muito antigamente, tá? Bom, só que no período antigo, medieval e mesmo no período moderno, quando a gente olha para a história, né, a gente vê que a educação é para muito poucos
pouquíssimas pessoas tinham acesso a esse conhecimento. Geralmente, quem tinha acesso a esse conhecimento era de uma elite social e econômica, tinha acesso a muitos recursos, né? Então, assim, já tinha uma posição muito privilegiada frente aos demais, né? O que muda no período contemporâneo? Muda que a escola passa a ser para o povo mesmo, né? Não só para a elite. Tá certo? Então, após a Revolução Francesa, lá na Europa, começam a surgir escolas para filhos de camponeses, por exemplo, né? E camponeses eram pessoas que não tinham estudado, não tinha aquela tradição de leitura de livros, né? Nem possuíam livros, porque livros eram artigos muito caros, né? Então, como que começou a ser estruturada a escola, né? Bom, começou assim, vamos reunir as crianças aí numa sala e quem tem algum conhecimento a mais aí vai ensinar alguma coisinha, mas não era um professor profissional, né? Então essa profissão de professor, ela foi se profissionalizando mesmo, né? Foi se tornando profissão mesmo muito recentemente, coisa do final do século XIX para o início do século XX. Nossa. É que vai aparecer os primeiros cursos para formar uma pessoa como professor profissional, né? E aí, e as escolas, como é que elas vão se organizando, né? Então, é nesse sentido, né? Vamos reunir as crianças que vão estudar numa sala e aí essa pessoa vai dando aula aqui. Pra você ter uma ideia, aqui no Brasil, os primeiros cursos de licenciatura que vão surgir foi de 1934, né? Tem menos de 100 anos, então. Então, pois é, né? Então aí assim, você tem muito pouca história, né, de formação de professores aqui. Antes, quem é que dava aula nas escolas? Por exemplo, era um engenheiro, ou um médico, ou um advogado que tinha aí um tempo, né, ou um gosto mesmo, né, de lecionar, então eles cediam, né, esse tempo aí para lecionar. Mas era uma coisa muito assim, amadora, né? Não era uma coisa profissional, né? Quer dizer, era uma pessoa que detinha o conhecimento, mas não necessariamente as formas de passar ele para frente. Exatamente, né? Não tinha assim esse conhecimento da didática. A didática vai surgir como ciência mesmo no início do século XX, né? Então, essa maneira de apresentar um conhecimento, expondo esse conhecimento, né? Está apresentando, o conhecimento está pronto, está lindo, maravilhoso, tudo funciona direitinho aqui. Olha essa fórmula, que linda essa fórmula e tal, né? Ela é muito antiga, é assim que se faz desde sempre, né? E aí, ao longo do século XX, como cada vez mais crianças vão indo para a escola, né? Vamos pegar o caso do Brasil especificamente, né? Aqui no Brasil você vai ter os primeiros cursos de licenciatura vão começar a funcionar em 1930, 1934, para ser mais exata, né? Até 1960, mais da metade da população brasileira era analfabeta. Até 1960, mais da metade era analfabeta? Mais da metade, era coisa assim de 52%, 53% da população brasileira analfabeta, até 1960. Então, quer dizer, era uma população que nunca foi para a escola. Tá? Isso não quer dizer que era uma população assim, não funcional. Trabalhava, né? Trabalhava, o analfabetismo funcional, que a gente até estuda hoje em dia. Eram pessoas assim, que trabalhavam e que tinham conhecimento mais prático, né? Da sua profissão e tudo, né? Mas, assim, não sabiam ler e escrever, né? Assim, muita gente, o máximo que sabia era fazer as formas que dariam o nome dela, para poder assinar algum documento. Mas ela não necessariamente sabia o que aquilo queria dizer. Exatamente. Ela sabia, o meu nome é tal, e eu sei que se eu escrever essa sequência de símbolos, as pessoas entendem como o meu nome. Isso. Serve para documentos oficiais, quando eu precisar assinar alguma coisa, mas o mínimo do mínimo do mínimo que eu preciso. É o mínimo do mínimo do mínimo mesmo que era oferecido para a população. Né? Tinha muita gente que, você até pode me corrigir, professor, nesse sentido, mas que eu imagino que sabia melhor fazer alguns tipos de contas simples, do que... E de cabeça. Do que ler. Né? Então, mas isso acontece ainda hoje. A gente tem muitos analfabetos, principalmente os mais velhos, né, que não conseguiram, né, ir para a escola, tal, né, pessoas que não foram alfabetizadas completamente, ou pelo menos, assim, tiveram assim, um mínimo mesmo de alfabetização, né,
mas elas conseguem fazer conta de cabeça no seu dia a dia, faz troco, né? Consegue fazer um pagamento, consegue lidar um pouco com dinheiro. Mas só isso, né? Só nessas situações práticas, assim, não vai entender realmente o que é uma operação matemática, fazer com qualquer número, não vai saber o que é número inteiro, o que é número fracionário, né? Então nada, nenhum outro conhecimento um pouco além do que usa na prática, né? Então aí você vai pensando assim, bom, na década de 1960 você tem aí a maior parte da população fora da escola. Aí depois a população conseguiu, né, através das conquistas sociais, políticas, né, a gente vai ampliando o acesso à escola para a população de um modo geral, né? Hoje a gente já até pode falar assim, a gente conseguiu aí universalizar a educação básica aqui no Brasil, né? Embora tenha ainda criança fora da escola, mas a gente consegue ter aí assim, estatisticamente falando, a gente pode até dizer que a gente tem já um número suficiente de vagas para todos aí estudarem, né? Agora, quanto mais gente entra na escola, né, as salas vão ficando mais cheias e aí o método vai ficando cada vez mais expositivo, né? Porque com uma sala muito cheia de alunos, você não consegue também fazer atividades que são mais individualizadas, não consegue atender mais as carências de cada um, né? Então você tem uma padronização daquele ensino. E como é que você padroniza aquilo, né? A gente vai expondo aqui, só mostra, só fala e decora a fórmula. Vamos inventar uma musiquinha para essa fórmula? Vamos, isso acontece bastante. Então, para a gente decorar mais fácil, né? Então, é o método mnemônico mesmo, né? A gente realmente acaba tendo, então, nesse caso aqui, não o melhor dos casos para o ensino, mas o menos pior. Quer dizer, a forma que até agora tem dado menos errado, que é essa forma expositiva, realmente, onde tem lá uma referência para o conhecimento que só vai estar lá mostrando. Essa fórmula você usa para esse caso. Essa aqui é a sequência que você precisa saber. Vamos deixar um jeito mais fácil de decorar isso aqui. Eu não diria que é o método melhor, porque assim, eu acho que de todos os métodos é o pior. É o menos pior, é o que está dando certo agora. É o que... Não, mas por que ele é usado? Porque para você usar qualquer outro método que seja assim mais interessante para o aluno, né, mais experimental, mais intuitivo, você precisa ter uma escola que vai ter um outro tipo de estrutura. Por exemplo, na escola regular e na escola normal, você tem uma aula de matemática que dura 50 minutos. No máximo, né? Ela vai ocorrer 4 ou 5 vezes durante aquela semana, né? Dependendo aí do currículo escolar, aí às vezes tem 4 aulas por semana, às vezes tem 5 aulas por semana aí de matemática. Tem um programa ultra extenso para o professor cumprir, né? Então, quer dizer, com isso você padronizou o tempo da aula, você padronizou a quantidade de aula, você padroniza a quantidade de alunos dentro da sala de aula, você padroniza aí o currículo, você padroniza o material que você usa. Então, o que você quer? Está tudo padronizado. Onde está a liberdade aqui do ensino nesse onde caso? Onde está a liberdade, né? Então, quando o aluno está numa escola que segue uma outra metodologia, eu citei aí a escola montessoriana, mas tem outras possibilidades, aí tem a escola Waldorf, lá em Portugal tem uma escola muito interessante, chamada Escola da Ponte, que seguem outras metodologias. Essas coisas não estão padronizadas. A aula não dura 50 minutos, a aula dura um tempo muito maior, até aqueles alunos conseguirem terminar uma determinada atividade, que pode variar, pode ser 50 minutos, pode ser 3 horas, né? Então você tem aí uma outra estrutura escolar. Agora, isso não dá para fazer em larga escala, né? Então, infelizmente, você tem aí que apelar para métodos mais padronizados, né? E aí, no sentido de padronização, não tem muito como fugir do ensino expositivo, né?